pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula do nosso casaco manga balão com ponto 3D com o fio Maxicolor Barroco da Círculo pra gente aproveitar agora no verão. Bom, gente, nessa terceira aula nós fizemos aqui, vamos revisar um pouquinho como a gente chegou até aqui. Nós colocamos 117 pontos na agulha, certo? Trabalhamos os motivos do ponto, que são em duas fases. Trabalhamos de 6 em 6 pontos até o final de cada carreiro. Ao final de cada carreiro trabalhado 6 pontos, a gente fez uma carreira de uma e meia, outra em tricô. Fizemos este motivo completo por 3 vezes, né? Dividimos o trabalho, ficando com a parte de trás com 57 pontos e a parte da frente com 60. Trabalhamos um motivo do ponto completo para fazer o nosso degote do pescoço, a volta do pescoço. Fizemos mais 2 carreiros. No primeiro carreiro de ponto meia, lá onde a gente ia fazer as 2 carreiras, uma em meia e outra em tricô, acrescentamos os 57 ou 60 pontos que havíamos tirado e reiniciamos o nosso trabalho fazendo a repetição do outro lado, com mais 3 gomos do nosso motivo do ponto 3D. Bem, até aqui chegamos. Quando terminamos o nosso trabalho, fizemos o acabamento com 2 carreiros em ponto meia, outro em tricô como lá no início, arrematamos no terceiro carreiro, certo? Agora nós vamos partir para o punho. O punho nós vamos fazer com a mesma manga, com a mesma agulha que trabalhamos o corpo, certo? Não vamos precisar mudar de agulha, vamos fazer do mesmo tamanho. Este lado eu já adiantei para mostrar para vocês o que nós iríamos fazer agora, certo? Ó, conseguem ver aqui, ó? Aqui está o trabalhado do corpo. Aqui está a divisão do pescoço, ó, a divisão do pescoço. Esta é a frente. Esta é as costas do trabalho, certo? Aí, aqui, que é a nossa parte arrematada, que eu vou fazer junto com vocês agora, nós vamos fazer esta parte, nós vamos fazer o punho. Lembrando que o punho, ele tem o comprimento do nosso punho até o nosso antebraço. Um pouquinho mais, um dedinho a mais para cima, certo? Para que ele fique com aquele caimento balão que a gente quer quando vestido, certo? Então, para isso, nós vamos precisar levantar nesta parte aqui, lá do início do trabalho ou do arremate do trabalho, certo? Que a gente terminou os lados, nós vamos levantar 118 pontos. 118 pontos. Eu vou arrematar a linha aqui no início e já volto com vocês para mostrar como eu fiz. Pronto, gente, já fiz a minha amarração aqui no início do tricô, pelo lado direito de frente para mim, certo? Eu vou levantar 118 pontos na agulha. Então, eu passo aqui dentro, levanto, deixo passar um ponto completo, vou para o próximo. E assim, eu vou contando até chegar os 118 pontos. Alguns lugares são fáceis de levantar os pontos, outros já fica um pouquinho mais difícil de acordo com a largura do ponto de cada um.
Ó. Gente, se você ainda não começou o seu casaco, não comprou o material, corre lá na loja Viviane Aviamentos, loja física, ou pelo site www.vivianeaviamentos.com.br. Lá você tem aquele atendimento sensacional das meninas que aguardam por vocês com todo carinho, para lhe mostrar todos os materiais que vocês necessitam para o seu artesanato, além de encontrar o material deste lindo casaco, gente. Estão esperando o quê? Correm lá, ainda dá tempo para fazer uma peça maravilhosa para o verão aí, ó. Bora. Lembrando que depois vai estar na descrição, gente, todo o trabalho que foi utilizado para fazer este casaco. Lembrando que vocês podem fazer os aumentos, as diminuições para ficar de acordo com a pessoa que vai usar, né? Ó, vamos lá. Vamos levantando os pontos, deixamos passar um ponto inteiro, levantamos pelo intervalo. Vamos levantando os pontos aqui. Ó. Vamos levantar aqui 118 pontos, certo? Eu vou ali terminar de levantar os meus 118, para não ficar muito longo esse último vídeo, já que o primeiro foi bem comprido, que foi aonde foram mais explicações a respeito do ponto. Aí, aqui, eu vou ali botar os pontos, 118 pontos na agulha e já retorno. Pronto, gente. Colocados os 118 pontos na agulha, todos pelo lado direito, de frente pra gente, a gente adicionou 118 pontos. No próximo carreiro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir este carreiro por completo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar primeiro os 2 pontos juntos, tá? Vamos arrematando, ó. Primeiro ponto junto em tricô, os próximos 2 pontos juntos em meia, em mais 2 juntos em tricô. Nós vamos arrematar os pontos de 2 em 2, fazendo a barra 1 por 1. Então, nós vamos fazer 2 pontos meias junto, 2 pontos juntos em meia, 2 pontos juntos em tricô, novamente 2 pontos meia juntos, 2 pontos juntos em tricô, 2 pontos juntos em meia, 2 pontos juntos em tricô. E assim, gente, a gente vai até o final desta primeira carreira, fazendo 2 pontos, reduzindo para 1 em meia, no próximo 2 pontos juntos, reduzindo para 1 em tricô. Vamos montando a nossa barra 1 por 1, reduzindo a quantidade de pontos, certo? Até o final do carreiro. Ó, nós vamos reduzir aqui até o final, né? No final do carreiro, nós vamos ficar com 59 pontos, que são os pontos que nós vamos começar a trabalhar, certo? Nós vamos reduzir aqui em barra 1 por 1, até o final do carreiro. Pegamos 2, trabalhamos em tricô, pegamos 2, trabalhamos juntos em meia, novamente em tricô, e vamos indo até o final. Aí, nós já vamos reduzindo aqui. Vou ali terminar esse primeiro carreiro e já retorno.
Bom, gente, aqui fiz o primeiro carreiro, então eu reduzi os pontos de 2 em 2, fazendo o ponto barra 1 por 1. Agora nós vamos partir para as diminuições da seguinte maneira: nós vamos trabalhar 5 carreiros como o ponto se apresenta, fazendo a barra 1 por 1, e no sexto carreiro a gente vai fazer a próxima redução, certo? Nós vamos trabalhar por 5 carreiros, certo? Contando com o primeiro que a gente já fez, então nós vamos trabalhar os 59 pontos em ponto barra. Ponto barra 1 por 1 até fecharmos 5 carreiras. Fecharmos 5 carreiras. Correto, aqui. Gente, salvem os vídeos, sigam o canal, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para ficar por dentro das novidades, dos trabalhos, de tudo aqui. Mais um carreiro terminado. Viramos o trabalho. Gente, o trabalho é muito grande, vocês vão ver que ele fica grandão, fica pesado. A gente tem que estar girando, né? Um por cima. Meia, um tricô. Meia, um tricô. Gente, lembrando que se vocês... Eu estou fazendo com a mesma agulha, né? Com a 5. Mas vocês... foi a que eu trabalhei o casaco, para deixar ele bem fofinho. Como a linha não tem a mesma elasticidade da lã, eu optei por fazer o punho com a mesma agulha. Mas se você quer um punho menorzinho, mais ajustadinho, você pode pegar uma agulha menor, uma 4, umas 3,5, aí vai do gosto de cada um. Eu optei assim, para ficar um ponto bonito e para ele ganhar um pouquinho, né, mais de elasticidade na hora de abrir o punho. Não ficar aquele punho esticadão, né? Vai ficar uma coisa mais bonita no corpo. Então, eu optei aqui por fazer assim. Gente, lembrando vocês mais uma vez, eu nunca fiz vídeo, esse é o primeiro. Espero que seja o primeiro de muitos, que vocês consigam fazer e queiram ver mais um pouco do meu trabalho em parceria com a loja Viviane Aviamentos. Confesso que lá no primeiro vídeo fiquei muito nervosa, com medo. Agora já está diminuindo. E estou dando um passo aqui de cada vez junto com vocês. Espero que gostem do resultado final do de vocês aí. Foi um casaco inspirado em um feito à máquina. Eu recriei ele em tricô manual, né? E a gente trouxe para vocês com todo carinho, certo? Então,
correm lá, se inscrevam no canal, ativem os sininhos para ficar por dentro, porque cada peça é pensada com carinho para vocês. Cada detalhe, cada fio, cada ponto, todos feitos com o maior carinho. E lembrando que vocês encontram os materiais tanto na loja física em Osório, como lá no site www.vivianeaviamentos.com.br, para você fazer todos os seus tipos de trabalhos manuais. E, gente, a Círculo tá com uma cor mais linda que a outra para verão. Olha só isso. Esse verde aqui é incrível, eu achei lindo esse verde, lindo, lindo. Vamos ver aqui. Então, fizemos 1, 2, 3, 4. Vamos ao nosso 5º carreiro. A barra aqui, 1 por 1, ela é mais tranquila de fazer, ela é mais rapidinha. Só temos que ficar atentos às diminuições, certo? Eu vou reduzir aqui até ficar com 45 pontos no punho. Sendo que esses 5 primeiros carreiros a gente não diminuiu nada, além da primeira redução do primeiro carreiro. Aqui estamos trabalhando 59 pontos por 5 carreiras. Vamos lá. Vamos aqui, fazendo a nossa barra 1 por 1. Estamos aqui com a nossa barra 1 por 1. Ó. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Vamos conferir aqui. Nesta aqui eu fiz adiantado para mostrar para vocês, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos à nossa primeira redução. Estamos aqui, né? Lembrando que temos que fazer os 2 punhos iguais. Então, no nosso 6º carreiro, gente, no 6º carreiro, a gente vai fazer o seguinte. Como o 2º ponto se apresenta em tricô, nós vamos virar a agulha aqui para o lado do tricô. Vamos pegar o primeiro ponto e o primeiro ponto em meia, o 2º ponto em tricô e vamos trabalhar juntos. Reduzimos um ponto e ficamos com o trabalhado que segue. Trabalhamos os demais como se apresentam, até o final do carreiro. Tá? Até o final da carreira, nós vamos trabalhar os pontos como se apresentam. Ó. Estamos chegando aqui ao final da carreira. O último ponto, os 2 pontos aqui em tricô e aqui em meia. Novamente, fazemos ele como se apresenta aqui em tricô. Ficamos com 57 pontos na agulha, certo? Tiramos 2, ficamos com 57 pontos na agulha. Vamos trabalhar mais 5 carreiras e reduzimos novamente. Gente, terminei aqui a 5ª carreira. Novamente, vocês vão perceber que a cada 5 carreiras, vocês vão fazer a redução sempre pelo lado direito,
certo? Aí, aqui novamente, ó, o último ponto agora terminou em tricô. O segundo é em meia, então, nós vamos passar a linha para trás e vamos reduzir o ponto em meia. E seguimos trabalhando. Ok? Vamos trabalhando até o final do carreiro. Nós damos a sequência sempre na continuidade do ponto que vai ficar na agulha. Depois de reduzido, depois de arrematar um ponto ali junto, eu sempre deixo no ponto que vai dar sequência às carreiras. Se ele é em meia, eu fecho ele em meia. Se ele é em tricô, eu trabalho ele em tricô. Vamos fazer a nossa sexta carreira. Gente, este fio deixa uma barra um por um, assim, ó, linda. Os pontos todos alinhados. Eu vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui como fica certinho o ponto, se você consegue controlar aí a espessura de cada ponto. Olha só, gente, isso aqui, que perfeição. Fica como se fosse feito a máquina, gente. Olha bem isso. Né? Todos parelhinhos. Cuidarem. Ó, este é em meia. Esse nós vamos trabalhar. Então, o próximo tricô, vamos pegar junto em meia. Viramos o trabalho. E trabalhamos por mais 5 carreiras. Vamos trabalhar novamente por mais 5 carreiras. E assim vamos reduzindo até ficarmos com 45 pontos na agulha. Pronto, gente, fizemos mais 5 carreiras, ó. 1, 2, né? Ó, aqui. Vamos lá. Mais 5 carreiros, então temos aqui, reduzido. 1, 2, 3, 4, 5 carreiros. Vamos novamente tirar como se apresenta o ponto. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras, gente. Eu gosto de conferir 1000 vezes. O ponto que vai ficar na agulha é em tricô, então passamos a linha por cima, tiramos um ponto e trabalhamos os demais. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Agora eu estava aqui pensando e lembrei. Nós gostaríamos de saber de onde vocês estão assistindo o vídeo. Dão um oi pra gente, marquem a loja, marquem nas suas redes sociais. E quando vocês terminarem o casaco de vocês aí, seja em linha, seja em tricô, por favor, postem fotos nas suas redes sociais e marcam a loja, marquem em todos os seus stories, pra gente poder acompanhar o processo de vocês, para ver o resultado de vocês daí. Porque a gente tá fazendo aqui, mas a gente tá vendo o resultado do que a gente tá fazendo com vocês. Mas fiquei com vontade de ver o de vocês, como ficou, como vão ficar. Então, assim, ó, postem nas suas redes sociais, nos seus stories, e marquem a gente para que a gente possa ver como ficou o trabalho de vocês deste casaco manga balão. Reduzimos novamente, ficamos agora com 53 pontos na agulha. Vamos trabalhar por mais 5 carreiras, reduzimos um de cada lado e voltamos quando ficarmos, volto aqui quando ficar com 45 pontos, certo? Gente, cheguei aqui na minha quinta carreira com 47 pontos. Vou fazer a minha última redução
Pois já cheguei à largura que eu queria do punho. Então, vamos ficar, então, agora com 45 pontos na agulha. Tiramos aqui como se apresenta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 44, 45 pontos. 45 pontos foi o ponto que foi os pontos que eu achei necessário para dar a largura do punho das medidas da pessoa que eu estou fazendo este casaco manga balão, certo? Então, a partir daqui, eu não vou reduzir mais e vou fazer mais 4 carreiras para chegar ao tamanho que eu falei para vocês, que tem que ser do punho até passando aqui o nosso cotovelo, né? Para dar o comprimento do punho desejado. Vou fazer aqui os carreiros que faltam. Para mim, aqui faltam 4 carreiros, tá? Aí, depois retorno para tirar da agulha com vocês. Gente, cheguei à 4ª carreira para dar o comprimento desejado. Aí, agora sim, gente, ó, nós vamos encerrar o trabalho pelo lado direito, como iniciamos. E para ficar com este acabamento no punho, né, já que a gente tem que arrematar aqui, para ficar com este acabamento assim, eu vou mostrar com calma com vocês como eu tiro da agulha, certo? Assim, ó, trabalhamos aqui o primeiro ponto, como se apresenta o segundo, passo o primeiro por cima do segundo e ajusto, para não ficar um acabamento largo. Trabalho o terceiro ponto como se apresenta, jogo o que tava na agulha em espera por cima. E assim eu vou fazendo. Se ele se apresenta em meia, faço em meia e sempre trazendo o ponto que fica na agulha por cima do que trabalhamos a seguir. Ó, fiz em tricô, passei por cima, faço em meia, passo por cima, em tricô, puxo por cima, dou uma ajustadinha na linha para que todas as trancinhas fiquem, as correntinhas fiquem no mesmo tamanho. Vamos novamente. E que fique justo, né? Para não ficar um trabalho largo com acabamento feio depois de tantas horas trabalhadas. Não vamos pecar agora no final, né? Aqui. Vamos aqui. Como ele vai se apresentando, a gente vai tirando da agulha. É complicadinho, gente, aqui, mas vamos com calma. Eu tive que pôr aqui pra filmar bem em cima, bem pertinho, pra vocês verem, ó. Opa, desculpa, tem um pouco do foco aqui. Ó, aí ele tem que ir ficando assim, vocês têm que cuidar que as correntinhas têm que ficarem alinhadas, certo? Vamos aqui novamente. Se o ponto é em tricô, fazemos ele em tricô para receber o outro que estava em espera. Ajustamos o ponto. Próximo em meia, ajustamos o ponto, tricô, passamos por cima, meia, passamos novamente aqui por cima. Vamos nós de novo. E vamos aqui de novo.
Mais uma vez. Mais uma. E vamos arrematar aqui nossos 45 pontos, terminando com todos eles parelhinhos, certo? Ó, e lá vamos indo nós. Vamos trabalhando o ponto, como ele se apresenta, que é o nosso quarto carreiro, e vamos tirando ao mesmo tempo. Trabalhamos a nossa quarta carreira, pegamos o ponto que estava em espera, passamos por cima do ponto trabalhado e puxamos para ajustar. Passamos novamente por cima, ajustamos. Passamos aqui, ajustamos o ponto e vamos de novo. Ó, gente, lembrando que as correntinhas vão ficando parelhinhas. Acabamento tem que ficar perfeito do punho, certo? Ó, tem que ficar certinho aqui. Ó, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. Mais uma vez. Está quase acabando os 45 pontos. Ó, estamos tirando o resto aqui. Vamos ver como vai ficar aqui. Mais uma vez. E assim chegamos ao fim do nosso carreiro. Ficamos com um ponto na agulha. Aí, a gente faz assim, gente, a gente arremata aqui, ó. Passa mais uma vez por dentro do último ponto e puxa, certo? Aí, cortamos a linha, já podemos deixar um tanto para costura já, né? Para costurarmos, para não ter que estar fazendo emendas aqui. Passamos mais uma vez por dentro daquele pontinho e arrematamos. E vamos ficar com este acabamento aqui, gente, olha só. Esse é o nosso lado direito do trabalho. E este é o nosso lado avesso. Viram como ficou? Agora, vamos partir para a costura, certo? Ó, pessoal, aqui, ó. Terminamos, né? Arrematamos os pontos, ficaram todos assim, perfeitos. Eu vim aqui, antecipei um pouquinho o trabalho, que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Como nós vamos fazer a costura deste casaco manga balão, ó. Ela vai ficar com relevo aqui assim, porque eu quis simular uma costura feita à máquina, certo? Para ela ficar assim do outro lado, ficar escondido os pontos, ó. Ela vai ficar com este acabamento pelo lado direito, ó, certo? E para dar essa firmeza aqui, ó, dar essa estrutura à manga, até porque essa manga aqui, ela é de linha de crochê, ela não tem aquela elasticidade, né? Então, nós vamos da lã, ela não tem elasticidade da lã. Então, nós vamos, eu fechei um lado, né? Aqui, pra ver como é que eu ia fazer o fechamento. Nossa, a peça é grande, gente, eu não consigo mostrar toda pra vocês no vídeo. Vamos ver se eu consigo. Eu vou ajeitar assim, né? Uma parte, duas, vou dobrar o trabalho no meio. E vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, assim. Vamos dar uma erguida aqui. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos do desenho, né? 6 módulos dos 3 trabalhos, né?
Então, são 3 elevações do 6 pontos do ponto 3D. Nós vamos contar 1, 2, 3. Chegamos no terceiro ponto do gomo do ponto em relevo. Nós vamos marcar aqui. Vamos juntar a peça, tá? Nós podemos marcar com uma agulha de tricô, que eu sou mais eu tô acostumada a marcar assim, pelo lado do avesso, certo? Junto as pontas aonde inicia o punho, também, tá? Eu vou marcar aqui com a agulha de tricô para vocês verem, nessa que está pronta, e depois eu marco com o marcador para vocês lá na outra que nós vamos costurar juntos. E costuro primeiramente o punho, e depois venho e costuro esses 3 módulos do desenho, para formar a minha manga. O restante aqui, os outros 3, é o corpo, né? Que seria a nossa frente, e as costas do casaco manga balão. Então, agora aqui a gente vai fazer assim, ó. Desculpa o amontoado, mas é que a peça é grande e a gente fez em tamanho real para fazer junto com vocês. Nós vamos fazer o seguinte: o trabalho está dobrado ao meio, frente, costa. Nós vamos virar ele do avesso, no avesso da peça, ó. Viramos totalmente do lado avesso da peça. Aqui, vou puxar mais pra cá pra vocês verem um todo aqui, pelo menos a metade do trabalho, tá? Vamos pegar o marcador de página, vamos utilizar esses marcadores de ponto, estilo cadeado, ou estes, lembrando que vocês conseguem lá na loja Viviane Aviamentos, ou pelo site www.vivianeaviamentos.com.br, certo? Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos precisar de 2, no mínimo, tá? Então, nós temos o direito aqui, viramos um pedacinho, ele está no avesso, contamos 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos. No ponto, na carreira em ponto meia, contamos assim, ó, 1, 2, 3. Quando chegamos naquelas 2 carreiras inteiras, uma em meia, outra em tricô, a gente eleva, traz de volta, conta aqui atrás de novo, ó, 1, 2, 3. Chegou aqui, juntamos, ó, juntamos, colocamos o nosso marcador para segurar. Vamos trazer aqui, gente, lembrando que os lados não vão ser iguais, tá? Porque um é o início do ponto, o outro é... Então, as curvas não vão coincidirem, tá? Não se preocupem com isso. Pegamos aonde inicia o nosso punho, certo? Colocamos o nosso segundo marcador. E, para unir aqui, são 3 marcadores, gente, esqueci. Vamos unir aqui as pontinhas, ó. Então, estamos com todo ele marcadinho aonde a gente vai costurar. Então, nós vamos costurar o punho e do segundo marcador até o terceiro. Essa é a nossa costura. E o restante aqui é as nossas costas e a frente do casaco manga balão, certo? Então, nós vamos dar início à costura. Eu deixei linha suficiente aqui, quando eu arrematei. Eu espero que vocês tenham deixado também. Nós vamos usar a agulha de tapeçaria para costurar. E vamos costurar da seguinte maneira. Gente, parece que a gente tá fazendo um alinhavo, só que não. É aquela costura à mão das nossas avós, das nossas mães, lá do tempo antigo, que costuravam como se fosse o ponto de máquina de costura, que vai lá atrás e busca o outro pontinho. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, está tudo alinhadinho, tá? Não escapou aqui, gente. Por isso que
que eu gosto do que é cadeadinho. Aqui. Nós vamos pegar aqui, ó, no ponto de atrás da linha, nós estamos com a linha aqui, nós vamos aqui atrás, lá no primeiros pontinhos lá da carreira, ó, e vamos sair aqui na frente da onde estava a nossa linha. Ficou um intervalo aqui, ó, ficou um intervalo. Então, a gente vai entrar nesse intervalo atrás da nossa linha, vamos sair lá na frente dela. Lembrando que nós vamos fazer essa costurinha e vamos apertando. Ele vai ficar escondido aqui dentro do ponto meia, ó. Nós vamos entrar aqui de novo e vamos sair lá na frente, ó. Nós vamos apertando. Vamos entrar aqui no meio de novo, vamos sair aqui na frente, ó. Ó, estamos saindo aqui na frente. Vamos fechar o ponto. Vamos entrar aqui no meio novamente e vamos sair aqui, ó. Ó, saímos. Você vai ver que o ponto vai ficar escondido dentro, a costura vai ficar escondida dentro do ponto. Ó, ela acaba se escondendo dentro do ponto. Por que que eu optei por essa costura? Não fiz uma costura invisível, não fiz uma outro tipo de costura de tricô. Porque eu queria que ela ficasse com esse acabamento de máquina de costura, com essa beiradinha sobrando para dar estrutura à manga do casaco. Por ele ser um casaco muito pesado, muito, né, com relação ao ponto, dá a impressão de que ele é pesadão. Então, eu quis trazer uma estrutura de segurança, ó. Então, a gente entra atrás da linha, da onde saiu a linha, puxa, vem aqui de novo, entra atrás, sai na frente, deixa um espacinho no meio, que é onde você vai entrar de novo, ó. Aqui. Ó, já sai lá na frente, sempre pela beiradinha do trabalho. E aí, ela vai ficar assim, ó. Aqui, ó, deixa eu abrir bem a manguinha aqui, ó. O punho, ele vai ficar assim, ó. Ele não vai aparecer aqui do outro lado. Ele vai parecer que ele tá escondido, ele vai ficar escondido ali dentro, gente. Não sei nem dizer o nome certo, porque eu sou muito do olhômetro, vou fazendo e vou olhando e vejo que ficou legal e vou fazendo. Mas está aqui, ó. Ó. A gente entra atrás do ponto, sai lá na frente. Gente, esse tipo de costura aqui foi a primeira costura que eu aprendi a costurar à mão quando eu era pequena com a minha avó. Jesus, pensei que eu nunca ia usar isso e hoje eu uso. Olha, foi uma das os poucos aprendizados assim que a gente guarda da infância, que não esquece mais, que pensa que não vai usar e usa. Mas ficou como eu esperava para essa peça. É um jeito meio estranho, né, de costurar, mas é isso aqui, gente, ó. A gente vai costurando pela borda do tecido, deixa o primeiro ponto ali e vem aqui, ó. E vai costurando. Ó. Vai costurando, deixa um espacinho para entrar de novo ali, ó. Entramos atrás, saímos na frente, com esse intervalinho no meio, curto, um espacinho curto, não pode ser pontos de alinhavo, gente. Tem que ser pontos uniformes, a mesma distância que tu deixou no ponto de trás, deixa no da frente, para não ficar buraco. Sim, se ficar buraco, desmancham e refaçam, porque alguma coisa deu errado. Mais uma vez, entrei aqui, saí aqui na frente, acompanhando o crescente do punho, ó. Nós estamos acompanhando o crescente, agora nós estamos na parte crescente, né?
que a gente foi reduzindo os pontos do punho. Nós estamos acompanhando a lateral dele, né? E estamos costurando. Entramos atrás da linha, entramos aqui atrás da linha. E saímos à frente dela, ó. Saímos aqui na frente, entramos atrás, saímos na frente. Saímos, entramos atrás, saímos na frente, entramos atrás e saímos na frente. Ó. Entramos atrás, saímos na frente e vamos dando sequência, ó. Olha só, gente. Bem bacana isso aqui. Entramos, damos aquela esticadinha para ver se está tudo ok, né? Vamos de novo. Entramos atrás, saímos na frente. Estamos chegando ao final do nosso punho, ó. Tudo com os marcadores. Os marcadores não servem só para marcar carreiras, viu? Ajudam a gente numa série de coisas, até para segurar, para marcar pra gente do começo e o final da costura de um trabalho. Isso é muito importante para não costurar a mais em um ponto e a menos no outro ponto do trabalho, para não ficar amontoado. Então, assim, a gente estica, ajeita o trabalho, bota os marcadores, veja até onde vão as costuras e seguimos. Assim, não tem erro, ele chega parelhinho e fica aquela costura parelha. Aqui na costura eu dou 2 voltas no mesmo lugar, que é para firmar bem, por ser mais grosso, né, gente? Então, aqui, ó. Vamos começar agora. Seguir o mesmo modelo de costura, tá? Vamos seguir aqui o mesmo modelo de costura, né? Vamos seguir aqui o mesmo modelo de costura até o nosso próximo marcador. Lá vamos nós. Vamos seguir o mesmo jeito que a gente veio costurando o punho, nós vamos continuar aqui. Vamos ajeitando as beiradinhas, que ele vai se enrolar por cima depois. E vamos lá, entramos aqui na lateral, bem do ladinho da costura, que é para ficar certinho, ó, não ficar buraco. Voltamos aqui de novo e damos sequência ao mesmo modo de costura. Entramos atrás, saímos na frente. Entramos atrás, saímos na frente. E vamos alinhando o nosso trabalho e vamos passando, ó. E assim seguimos, ó. Gente, eu nem tô acreditando que eu estou chegando ao fim deste trabalho com vocês. Lá quando saiu a ideia de fazer essa videoaula, meu Deus, eu fiquei apavorada. Nunca havia gravado nada na minha vida para públicos, mas estamos aqui finalizando o trabalho e vou ficar no aguardo de ver os trabalhos de vocês depois de pronto. Para mim vai ser uma satisfação poder ver o trabalho de vocês, acompanhar vocês, seguir vocês também, porque isso é muito importante, sabe? A gente vê que alcançou alguém e que alguém conseguiu reproduzir aquilo que você criou com tanto carinho.
Ó, aqui pra mim faltou linha, tá, gente? Então, eu dou uma arrematada, ó. Dou umas 2 vezes aqui uma arrematada. Tiro a linha aqui. Vamos por outra linha, outro pedaço. Espero ver este casaco manga balão em muitas cores. Nos stories, no Instagram, no Face, enfim, todas as suas redes sociais. Eu vou ficar na guarda, gente, para ver o trabalho de vocês, como ficou. Viu? E fico à disposição para qualquer dúvida. Ó, aqui nós arrematamos bem. Adoro nozinhos. Entro embaixo dos nozinhos, saio lá na frente e dou sequência ao meu ponto. Pego atrás, saio na frente, 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 pego atrás, saio na frente. Vamos de novo, ó. Vamos lá, vamos ajeitando e vamos alinhando. Ó, pego atrás, saio na frente, pego atrás, saio na frente, pego atrás. Vamos de novo. Mas outra vez. Saio aqui na frente. Saio aqui na frente. Pego, saio aqui na frente. Pego atrás, saio aqui na frente. Pego atrás, saio aqui na frente. E vamos indo. Pego atrás, saio na frente. Pego atrás, saio na frente. É uma sequência repetitiva, mas que vai dar um acabamento bem legal para a peça. Vai dar estrutura às mangas, né? Vai ficar uma manga estruturada, não uma manga que vai ficar dando de si. Vai trabalhar sim a linha, com certeza, no momento que a gente coloca, ela vai se alargando um pouquinho mais, mas não tanto quanto no tricô feito com a lã, né? Aqui é menos. Então, a gente estrutura e deixa uma peça bonita. Ó, já estamos chegando do nosso terceiro marcador. Gente, isso é incrível. Sabe que a gente faz isso assim, ó. Olha isso, gente. Olha só. Estamos chegando ao
quase ao fim. Estamos chegando ao fim da costura. Mas estamos quase lá. Agora nós tiramos o nosso marquinho. Agora só que anda em volta, tiramos o nosso marcador e vamos arrematar aqui a nossa peça. Entramos atrás, saímos na frente e chegamos ao ponto final das nossas costuras. Arrematamos 2 vezes, que é para ficar bem seguro. Apertamos e vamos esconder o fio aqui por entre os pontos, por baixo daquela bordinha da nossa costura, ó. Escondemos e cortamos. Gente, costuramos, olha só. Olha só, gente, ele foi fazendo a curva, a costura vai fazendo a curva, como se fosse uma costura máquina. E aqui, gente, ó, vamos desvirar aqui. O nosso punho, viu que bacana? Ele vai ficando, vai se encontrando as pontas, olha só que legal. Do nosso ponto meia, conforme ele vai abrindo, ele vai aparecendo. Então, aqui nós temos a nossa costura que ficou curvada, devido à diferença de pontos. Então, aqui, ó, é a parte de cima. Gente, não aparece todo, mas eu vou, no final do vídeo, filmar ele no manequim para vocês verem ele inteiro, como ficou. Olha só, essa é a parte da frente do nosso casaco manga balão, ó. Essa é a parte da frente, aqui está o nosso decote, né, aquele gomo extra que a gente fez, vai ficar bem aqui, gente, ó, bem no centro. Lembra aquele gomo lá, quando a gente dividiu, que a gente fez? É esse aqui, gente, ó. Olha bem. Então, chegamos até aqui. Temos o seguinte. Para quem gosta de fazer acabamento, até aqui o decote tá todo ele prontinho. Mas você pode pegar e fazer uma bordinha de crochê, de acabamento com pontos baixos aqui. E aqui no final, ele tem uma amarração. Então, aqui nós vamos fazer um cordão em cada ponta, né? Em cada ponta da parte de baixo do casaco, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. De uns 50 centímetros, né? De uns 50 centímetros, ou... Vamos ver quanto tem, creio eu que... Do tamanho de uma agulha de tricô que você tem aí. Vamos ver quanto dá. Já é o suficiente, tá? Vamos ver quanto tem essa minha agulha 5 aqui, pra gente ter uma noção. 35, 40 centímetros de cordão já é o suficiente, gente, pra fazer a amarração. Então, 40 centímetros de correntinha nas duas partes de baixo da frente do casaco manga balão. Vamos fazer? Com uma agulha de crochê. A gente faz isso rapidinho. Gente, agora vamos aqui, então. Para fazer as correntinhas, eu peguei a agulha 13,5, né? A agulha 13,5. Né? Para nós fazer. Vamos dar início aqui, eu peguei o lado aqui. Passamos aqui dentro do primeiro ponto aqui do nosso casaco, lá embaixo, na barrinha lá de baixo. Passamos. Vamos fazer diferente, vamos fazer assim, vamos fazer uma argola direto aqui, ó. Passamos aqui, seguramos aquela pontinha, ó. Temos a ponta e temos a outra. E vamos fazer o seguinte, ó. Puxamos aqui e já temos o nosso primeiro ponto, ó. Depois nós arrematamos melhor com a agulha de tapeçaria essa pontinha aqui, tá, gente?
Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. Gente, eu achei muito fino, começando assim, eu achei muito fino esse cordão. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Estou montando com vocês a receita, então a coisa vai ficando... Então, eu vou dobrar esse fio aqui, ó. Viu? Eu estou puxando um pouquinho mais lá, ó. Estou separando aqui o fio um pouquinho mais. Vamos puxar mais um pouco aqui. Vamos fazer novamente o que a gente havia feito com a pontinha. Puxamos aqui, enfiamos aqui, passamos aqui. E já vamos arrematar. Legal, não vamos precisar esconder mais nada, ó. Viu? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. E vamos seguir fazendo as correntinhas, procurar deixar elas alinhadinhas do mesmo tamanho, né? Pra ficar bonito, ó. E vamos fazendo até atingirmos os nossos 40 centímetros. Aí a gente tem a fita métrica de apoio e vamos fazendo correntinhas até chegar ao tamanho que a gente deseja. Aí vocês podem fazer os 35, que é o tamanho de uma agulha de tricô, ou vocês podem fazer 40 centímetros para ficar um pouquinho maior, fazer um lacinho quando fechar ali. Ó. Vamos fazendo. Olha só. Essa é a parte mais tranquila para fazer, né, gente? Depois de tudo que a gente fez do trabalho, do nosso casaco manga balão. Opa, não pode acontecer isso de pegar um fio só, dona Raquel. Vamos lá. Mais um. Aí, aqui é ir fazendo e medindo até ficar no comprimento que a gente deseja, né? No momento, o meu desejo é 40 centímetros, nós vamos fazer com 40 centímetros, mas isso nós vamos medindo, olhando, vendo se é esse o comprimento que a gente quer mesmo, ó. Ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar um bonito, né? Vai ficar um cordão mais grossinho, mais firme. E vocês viram que como eu tô segurando aqui sempre do lado direito, ele não vai ficar torcido, como eu apoio bem aqui, para não ficar torcido, ó. E assim seguimos. Ó. Já vou dar uma paradinha em seguida pra gente medir quantos centímetros deu até agora. Vamos ver aqui. Pegamos a nossa fita métrica. E vamos. Estou com 33 centímetros até agora, tá? Então, vamos fazer mais um pouco. 33 centímetros. Aqui. Ó, vamos nós de novo. Ó, vamos nós mais uma vez. E seguimos nós por aqui. Fazendo a nossa correntinha com fio duplo, para ficar mais grossinho. Damos aquela esticadinha básica, para dar uma ajustada. E vamos medir, estamos com 36 centímetros, gente, aqui, ó. Estamos com 36, 37 centímetros, tá? Bem esticadinha, ela chega aos 37 centímetros. Ó. Quase fechando os nossos 40 centímetros, então, vamos lá, mais umas 4 correntinhas já dá. Então, vamos fazer mais 4 elos da nossa corrente. 1, 2,
3, 4 elos da nossa corrente, certo? Abrimos bem aqui. E agora, vamos medir aqui, ó. Do 1 ao 40, gente, ó. Bem certinho, 40 centímetros, ok? Cortamos a nossa linha aqui e arrematamos. Mas não vamos deixar assim, gente, vamos pegar aqui, tá? Eu gosto da linha de tapeçaria, da agulha de tapeçaria, aliás, pra dar mais uma arrematada. Pra não dar nó, tá? Pra não dar mais nó ali, a gente faz isso aqui, ó, a gente passa aqui dentro daquele último ponto e vem. Mais uma vez, e vem, certo? Ó, agora, a mesma coisa eu faço com a outra pontinha da outra linha, ó. Ó, agora eu faço ao contrário, ó. Passo uma, passo duas, passo 3 e 4. Gente, vocês viram que eu já formou aqui, ó, uma bolinha, ó. Aí, eu venho aqui por baixo desse último pontinho aqui, passo aqui, vou lá do outro lado e vou ficar com ele ali, ó. Ó, ficaram as duas pro mesmo lado. Aí, sim, eu dou um nozinho de apoio. Ó. A gente vem aqui, dá um nozinho com uma ponta da linha, um nozinho com a outra ponta da linha ao contrário, para não correr o risco de desamarrar. Fizemos a nossa ponteirinha e cortamos o fiozinho bem cortadinho, porque não vai ter perigo de desamarrar, ó. Viu? Ou se você quiser ainda, assim mesmo tendo feito assim, você pode vir aqui e fazer um nozinho. E está tudo bem certinho. Nossa, meu Deus, travei meu dedo. Ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos repetir o processo. Vamos novamente puxar a linha aqui para dobrar a nossa linha, né? Novamente. Vamos pegar a outra ponta, tudo igualzinho, ó. Vamos enfiar aqui no primeiro ponto. Vamos pegar ali na argolinha, vamos trazer aqui, ó. E vamos passar por dentro da argolinha, né? Vamos passar aqui por dentro desta argolinha, ó. E vamos tudo outra vez. Vamos repetir aqui todo o nosso processo até alcançar os nossos 40 centímetros. Agora, a vantagem é que nós vamos medir uma correntinha com a outra. Ah, mas a gente deu nozinho, mas a gente sabe que tem que fechar os 40 centímetros, né? Vamos fazer mais 40 centímetros de correntinha. Gente, foi um longo caminho até aqui, né? A gente fazendo o casaco manga balão, versão verão, né? Com fio barroco da Maxi Color, 100% algodão, com essa cor linda e maravilhosa.
E tem muitas outras para vocês escolherem e criarem o seu aí, a sua versão aí, com a cor desejada. E aproveitar para usar durante o verão. Foram 5 novelos que a gente usou, sendo que do 5º novelo, gente, vai sobrar um pouco, que você ainda pode fazer para completar o look, uma bandana que está na moda, né, as bandaninhas, dá tranquilamente uma bandana com o restante do material que sobra do 5º novelo. Isso dependendo se você for fazer neste tamanho, com estes pontos que eu fiz, certo? Se você seguir essa receita com a mesma quantidade de pontos, você vai ter essa sobra de material que ainda pode completar o look com uma bandana em crochê. Ah, isso vai variar do tamanho que você vai fazer o seu casaco. Mas ele é um tamanho M, que cabe bem um G aqui ainda, né? Vamos ver aqui se temos os nossos... Estamos com 33 centímetros. 33 centímetros até agora. Mais um pouquinho, então. 33 centímetros. 33 centímetros. Gente, aconteceu uma coisa aqui, que até foi bom ter acontecido, porque pode acontecer com vocês também. Olha só, desta vez eu não tirei linha suficiente para fazer a correntinha completa. Não emendem, por favor. Desmancham tudo, como eu vou fazer aqui agora, tá? Desmanchem o cordão. Com dó, mas desmanchem. E puxem um pouco mais de fio. Puxem um pouco mais de fio e comecem tudo novamente, para não deixar nós na peça. Principalmente aqui, que é um acabamento, é um fechamento da peça, né? Vamos começar de novo, então. Mais uma vez iniciando. Porque se fizer nó ali para emendar, vai ficar feio o nosso cordão. Então, a gente desmancha e reinicia. Tira um pouco mais de linha para ficar a dobra. E fizemos tudo novamente, como tem que ser feito, ó. Eu fazendo com vocês, eu também cometo os meus erros aqui, gente. Ó. E seguimos tudo outra vez. Vamos nós fazer de novo. Nossos 30 e poucos centímetros que desmanchamos e vamos chegar aos nossos 40. Com muita calma, para deixar tudo alinhadinho. Vamos lá. Ainda não deu. Mais um pouco. E mais um pouco. Ó.
Deixa eu tirar mais um pouquinho de linha aqui do rolo desta vez, né? Vamos alinhar as linhas novamente. Vocês encontraram aqui. Vamos aqui. Ó, está tomando forma nosso cordão novamente. Já chegamos aos nossos 33 centímetros que tivemos que desmanchar, né? Aqui. Vamos dar sequência, então, para terminá-lo agora. Olha só, gente, que legal. Isso aqui. Quase chegando aos nossos 40 centímetros, mas 4 correntinhas e foi. 4 elos, né? 1, 2, 3, 4. Lá vamos nós novamente medir, chegamos aos nossos 40 centímetros. Aqui. Cortamos a nossa linha. Gente, eu tô com tesourão hoje. Fechamos. E fizemos novamente o acabamento das bordinhas. Ah, puxou o fio aqui agora. Nossa, certo. Aqui. Vamos nós. Olha, gente. Vamos fechar. Podem fazer assim também, ó. Vou fazer de outro jeito aqui pra vocês verem. Tem aquele jeito lá. E temos esse jeito. Que vão ficar nozinhos sobre nozinhos, ó. Vamos botar bem pertinho ali, ó. Fizemos nozinhos, só que aí não fica tão bonito, né? Por isso que eu faço daquele jeito lá. Certo? Cortamos a ponta e fizemos o nosso nozinho, ó. Pronto, finalizadas nossas duas ponteirinhas, né? Finalizamos as nossas ponteiras, demos os nozinhos e terminamos, gente, o nosso casaco manga balão. Aí, tivemos as emendas dos fios, vocês escondem as pontas e cortem os excessos, certo? Agora, vamos esconder as pontas e tirarmos os excessos das nossas emendas, dos nossos encontros de fios. Se já fizeram isso pelo caminho, você chegou ao final do seu casaco manga balão. Eu vou colocar ele no manequim para vocês olharem, só um pouquinho. Olha, gente, como ficou a nossa manga balão aqui, ó. Viu? Ó, vou mostrar para vocês a parte de trás, olha só. Olha a parte de trás, gente, como fica bonito. Ó, isso tudo aqui é a manga, ó. Pra vocês terem mais ou menos uma noção de como ele vai ficar. E era isso, gente. Aguardo vocês no próximo projeto. Até breve.